Pode se assentar, ficar à vontade, faz de conta que você está na sua igreja. Aleluia. Queria você te convidar a abrir as escrituras em Romanos 8. Romanos 8. Eu achei muito bom o pastor falar que na escola estavam falando sobre o Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo e sobre a questão dos dons. Glória a Deus, a gente precisa resgatar. E eu gosto muito de chegar num ambiente, irmãos, assim, eu talvez já tenha falado isso aqui, mas eu gosto muito de ouvir aquilo que Deus está dizendo no meio da igreja, quando a gente se reúne. Então eu gosto muito de prestar atenção nas palavras que são ditas. Hoje várias palavras foram lançadas aqui. A gente ouviu sobre estações, sobre modos, a gente ouviu sobre direcionamentos do Espírito, né? Então coisas que eu sinto um soprar de Deus, né, com relação a isso. E eu quero falar nessa noite, a gente vai entrar um pouquinho, eu quero falar sobre vida no Espírito. E então é algo para a gente realmente se aprofundar ainda um pouquinho mais, né, sobre a questão da vida do Espírito, sobre esse aspecto de ir além do que é simplesmente natural, né, de visitarmos lugares onde a razão humana não consegue explicar, não consegue mencionar, não consegue medir. Então esses aspectos da medida de Deus são muito importantes a gente entender. Romanos 8,14, a palavra diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até aí, irmãos, é importante a gente entender esse aspecto, porque se há um ponto de conexão com aquilo que Jesus veio para fazer, esse ponto de conexão se chama a era do Espírito. Eu gosto de definir dessa forma, porque a gente sabe que ele veio para cumprir algo que precisava ser cumprido, para que ele morresse na cruz, para que ele refizesse o homem, para que no terceiro dia ele ressuscitasse, para que ele nos apresentasse uma nova vida. O que a gente hoje fala, Jesus tornou possível. Mas chegou um momento que ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador. E de quem que ele estava falando? Do Espírito Santo de Deus. E isso é muito importante. E a palavra está dizendo que está dando uma característica sobre esse funcionamento do Espírito. A própria palavra está dizendo que há uma forma de identificarmos aqueles que de fato são filhos de Deus. A gente sabe que muitas vezes, muitas pessoas falam: não, mas eu sou filho de Deus também, eu sou filho de Deus também. Mas o que a palavra diz é que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Interessante, porque quando a gente percebe o aspecto de ser guiado, a gente percebe um aspecto de direção. Amém? A gente percebe um aspecto de direção. Eu costumo dizer que se a Bíblia é um fundamento, existe uma ação de Deus através do Espírito que nos guia. Então eu preciso identificar como isso funciona. Porque quando a gente está diante da vida que Deus propõe para a gente precisa pensar no seguinte: a vida cristã, ela é impossível hoje sem a presença do Espírito Santo. Não é como a gente pensar no Espírito Santo como algo lá, você entende? Algo distante, não. É impossível a gente ter de fato a vida cristã sem a ação do Espírito Santo hoje, porque foi essa condição que ele deixou. Lembra que a igreja nasceu pelo derramado do Espírito? O que startou essa movimentação que continua até hoje, nossos dias, foi o derramado do Espírito, foi o cumprimento de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Isso é um aspecto de que a Bíblia está dizendo que o Espírito não seria derramado apenas nos judeus, mas que todos os povos, nações, todas as tribos, todos poderiam receber do mesmo Espírito Santo, porque todos foram justificados em Cristo. Então são aspectos que
Eu preciso trazer ao meu coração e preciso entender que há uma importância de entender que é uma impossibilidade real de viver uma vida cristã sem a ação do Espírito Santo. É impossível ter uma vida cristã sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é interessante, irmãos, porque embora a gente até tente didaticamente falar sobre, a gente até começa a desenvolver sobre o assunto, trazer um entendimento, a gente percebe o seguinte: não há como explicar algumas ações do Espírito Santo apenas trazendo o estudo. Existem ambientes em Deus que você não consegue passar simplesmente didaticamente. A pessoa precisa acessar para entender o que está sendo dito. Você consegue entender? Amém? Então tem coisas, por mais que é importante a gente falar sobre, a gente tem uma didática, mas para que a pessoa de fato entenda, ela precisa provar, ela precisa visitar esse lugar onde o Espírito Santo de fato direciona. Então o Espírito Santo, ele não é uma doutrina a ser estudada, ele não é um método, mas ele é uma pessoa a ser seguida. E aí, outro aspecto aqui que é importante: a gente se relaciona com Deus Pai com uma facilidade imensa. A gente se relaciona com o Filho, Jesus, mas com o Espírito Santo, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que Ele também é uma pessoa. A Bíblia fala para que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a própria palavra está dizendo que há um sentimento no Espírito Santo. Então ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa dentro da Trindade, dentro daquilo que Deus é. Amém? Ele é uma pessoa. Então se ele é uma pessoa, eu também posso me relacionar. Eu também posso e devo me relacionar. Por que eu devo me relacionar? Porque é Ele que vai trazer as direções. Agora eu te pergunto, irmãos, se os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, por que tem muita gente perdida? Por que muita gente perde o senso de direção na sua própria vida? Existem muitas pessoas que procuram senso de direção em diversos lugares, em sistemas, em pessoas, em modelos, amém? Só que a escolha de Deus para nós não é sermos direcionados ou guiados por sistemas ou por aquilo que a gente considera modelo. A ideia de Deus para nós é que a gente seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, com um relacionamento com o próprio Deus através do Espírito. Amém? Eu lembro quando algumas coisas começaram a acontecer lá na nossa igreja, de a gente começar a ver pessoas, de diversos lugares indo até Itajaí, e eu via que a maioria dessas pessoas, elas estavam procurando um modelo. E a minha agonia do outro lado era que eles não percebiam que Deus já tinha dado o modelo, que a questão não era repetir o que a gente estava fazendo, mas era entender o que o Espírito estava dizendo. Porque a direção de Deus não vem através de repetir algo que já está acontecendo e deu certo. A direção de Deus vem através daquilo que o Espírito fala às igrejas, aquilo que Ele direciona. Talvez Deus dê uma medida para a gente ir em Itajaí, onde eu moro, e outra medida para você, mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Vocês estão aí ainda? Boa noite, pode ser. Vocês estão ficando quietinhos de novo? Então, quantos acabam vivendo a vida da igreja, mas não entram na presença que o Senhor espera que entre, que é a presença de Deus através do Espírito? E isso é algo que a gente começa a perceber por quais características, quando a pessoa ela começa de fato a substituir algumas coisas que não deveria substituir, a procurar medidas em lugares que não deveria procurar medida. O Espírito, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele não é apenas um acessório. Não, ele é o próprio Deus dentro de nós. Ele não é um acessório.
Ele não é o que eu vou pegar quando eu preciso. Isso eu preciso trazer para o meu coração. Por quê? Porque Ele quer se relacionar dia após dia. A igreja sem o Espírito, igreja sem o Espírito Santo, ela só vai funcionar debaixo de programação, de sistemática, mas ela vai perder senso de direção. Por isso que é importante a gente entender algumas questões aqui. Muito me alegra, né, em saber, quando a gente chega num lugar e a gente vê, não, a gente ficou tantos dias jejuando, tantos dias orando, a gente está numa busca, a gente está ótimo. Por quê? Porque isso vai trazer senso de direção, senso de propósito. Isso vai trazer a medida certa, porque a nossa ação, ela não vai acontecer a partir do meu desejo, mas a partir do desejo de Deus. As minhas escolhas não vão partir apenas daquilo que eu de fato escolho, mas são escolhas que o Senhor está gerando para mim. E é uma diferença muito grande quando eu escolho pelo Espírito e quando eu escolho por mim mesmo. A rotina, irmãos, quando tudo passa a ser sempre a mesma coisa, isso é um indicativo que a gente precisa buscar do Espírito Santo uma novidade de vida. E Ele é perito em trazer uma novidade de vida. Ele é perito em trazer algo novo. Abra comigo em Juízes 6. Juízes 6:34, apenas um versículo. Eu gosto muito desses apontamentos quando a gente vai lá atrás das Escrituras e começa a ver algumas coisas que apontam para o futuro. A palavra diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e esse tocou a trombeta. Deixa eu te contextualizar. Gideão, aqui nas Escrituras, ele era um homem escondido, cheio de medo, cheio de receio, cheio de insegurança. Mas quando o Espírito Santo veio, houve um despertamento na vida de Gideão. E ele foi chamado para liderar, e não só para se posicionar, mas para tocar a trombeta, para convocar todo um povo, para despertar todo um povo para um posicionamento que Deus estava esperando. E esse é um aspecto muito importante. Por quê? Porque quando o Espírito vem e Ele começa a realmente a trabalhar nas nossas vidas, a gente começa a ser posicionado em muitas coisas, como a gente viu hoje aqui. A gente começa a ser posicionado em muitas coisas que a gente jamais escolheria, que a gente jamais pensaria. E a gente começa a reconstruir objetivos de vida, porque algo foi acionado no nosso interior que não tem mais volta. E você começa a ver que toda a estrutura que segurava, agora não te segura mais. Uma vez que nós provamos da ação do Espírito Santo, é impossível voltar atrás. É impossível. E a gente começa a viver essas medidas novas, e a gente começa a ver que a nossa capacitação não vem da nossa estrutura de pensamento, ou daquilo que a gente pode construir com as nossas mãos. E é muito mais legal assim. Por quê? Porque a gente está agindo segundo o que Deus deseja. E eu me lembro, irmãos, eu me lembro quando Deus falava para mim a respeito da palavra. Eu também era alguém extremamente tímido. Ainda sou. As pessoas não acreditam, mas às vezes para pregar eu tenho que morrer umas 3 vezes. Por quê? Porque eu tenho que vencer o velho homem. A gente vai todo dia tirando de dentro de nós. E a gente precisa mergulhar em Deus para funcionar. Essa é a verdade. E eu me lembro que eu buscava, as pessoas vinham e falavam: olha, Deus vai te usar na palavra. Eu falava: já veio inimigo. Porque era uma coisa que nunca foi meu objetivo de vida. E eu ficava procurando manifestações de Deus. Porque na minha conversão mesmo, irmãos, eu me converti, eu tinha 17, eu estou com 48, então tu imagina o tempo que faz isso, né? E era uma época, a igreja era muito no monte. Eu estou descendo aqui, irmãos, porque eu gosto de enxergar as pessoas, e lá eu não estou enxergando por causa da luz, né? Então a filmagem vai ficar muito legal.
E eu lembro que eu buscava algumas manifestações. Eu estava experimentando algo de Deus novo. Estava experimentando. E nesse tempo que eu me converti, as igrejas iam muito monte. Quem é mais das antigas aqui? Ia ou não ia? Ia, né? Era legal, né? Aí eu lembro que uma vez o pessoal foi no monte e eles vieram contando. Eles falaram: Gladys, você não sabe o que aconteceu. Eu, o quê? A gente começou a orar e de repente tudo se acendeu. Você já viveu isso, irmão? Quem já viu o gravetinho aceso? Meu irmão, e eu Aí o irmão para mim, rapaz, foi uma coisa maluca, eu nunca tinha visto algo tão incrível. E eu vi que ele estava mexido, muito mexido com aquilo, então, e era o irmão que eu conhecia, sabia que era verdade. Eu falei: quando é que vocês vão de novo? Aí disse: não, a gente vai sexta-feira. Eu falei: estou dentro, estou junto, quero ver esse negócio acender. E no começo da fé, né, meu irmão, a gente quer ver tudo, né? E a gente foi, chegou na sexta-feira meio empolgado, encontrei um grupo que ia para o monte, fui subir um monte, todo mundo já contando, subir um monte. Semana passada foi incrível. Você lembra disso, lembra daquilo? Já começou a chorar, o outro falando em línguas. Eu, uau, coisa arada isso, e subindo junto. E a gente foi orando, e eu esperando. Daqui a pouco acendeu um negócio, eu olhei, era um vagalume miserável, raiva de vagalume. E aí, e orando, e não acendeu, meu irmão. Você ri porque não é você, né? Não acendeu. Aí a gente desceu, os irmãos falaram: poxa, acendeu semana passada. Não sei o que aconteceu. E eu já me senti o maior dos pecadores, miserável. Aí eu falei para eles: vocês vão vir semana que vem? Não, a gente vai vir semana que vem. E na outra semana, o que aconteceu? Eu fui junto. Falei: já que não é, Deus não acendeu, vai acender na próxima semana. E subi junto com os irmãos. E eles me falando de novo: tomara que Deus faça aquilo que fez. Lembra? Acendeu aqui, acendeu lá. E a gente foi orar de madrugada, e foi orando. E você já sabe o que aconteceu. Não acendeu, o miserável do gravetinho. E eu voltei frustrado. Aí os irmãos: não, mas vamos insistir, porque foi algo tão incrível. Semana que vem a gente vem de novo. Falei: beleza, estou dentro. Só que na outra semana eu tive um compromisso que não podia ir, irmãos. Eu não pude ir. E aí o irmão veio para mim e me encontrou: você perdeu, Gladys. O que eu perdi, irmão? Acendeu tudo de novo. Eu, cara, foi incrível, foi melhor do que na primeira vez. Eu, sério, e ele foi me contando. Aí eu chego na igreja, o meu pastor da época veio na minha direção com um gravetinho na mão. Disse: claro, você não sabe o que aconteceu. Eu já sei, acendeu o graveto. Disse: não foi isso não, eu fui contar a história para minha esposa e o graveto acendeu lá em casa. Eu olhei para o graveto e ele estava apagado. E aí eu comecei a me questionar, né? E aí ele pegou: claro, segura o graveto, olha esse graveto. Eu peguei o gravetinho na mão. Meu irmão, eu olhei por todos os ângulos possíveis, porque na minha cabeça Deus se manifestou ali. Sabe quando a gente está com aquela... Eu olhei de um lado, eu olhei do outro, eu girei, eu cheirei. Sério, cara, Deus se manifestou aqui. Eu estava com aquela, sabe, eu queria ver algo. E quando eu me liguei, meu pastor estava assim, ó, olhando para mim, rindo. Eu entreguei o gravetinho para ele. Ele disse: Gladys, eu preciso te falar uma coisa. Irmãos, a hora que ele falou isso, sabe quando a gente sabe que a partir dali vem Deus? Você começa a se arrepiar todo e muda o lugar, assim, muda. E eu comecei a me arrepiar todo e ele olhou para mim e falou assim: olha, Deus vai te usar muito, Gladys. E eu olhei para ele: mas por que, pastor? Eu pensando: meu graveto acendeu? Ele
porque eu nunca vi alguém pegar esse gravetinho com tanta fé. Na hora que ele falou isso, o Espírito Santo acionou algo na minha cabeça. O Espírito Santo falou: Gladson, hoje eu acendo você. Irmãos, aquilo me marcou. Gravetinho não acendeu, está me devendo essa até hoje. Não acendeu. Mas eu nunca mais fui o mesmo. E esse é o ponto de ser guiado pelo Espírito Santo. É quando a nossa vida ela é de fato mexida por completo. É quando algo é tão extraordinário, que algo é mexido de uma forma tão extraordinária no nosso interior, que a gente às vezes nem percebe a mudança, mas quando a gente se depara e a gente começa a pensar no que a gente vivia, a gente já começa a perceber que a gente não é mais o mesmo. Sabe? Tem coisas em Deus que a gente nem consegue explicar, mas a gente sabe que está ali. Você concorda comigo? E esse encontro com o Espírito Santo é isso. Eu lembro quando Paulo, imagina, que foi chamado para pregar aos gentios, mas houve um momento que ele parou. Ele disse que ele foi impedido pelo Espírito para entrar na Ásia para pregar o Evangelho. A palavra que colocou Paulo numa ativação incrível, que levou ele a pregar o Evangelho aos gentios. Ou seja, a ideia de Deus é que isso se alastrasse por todo mundo. Mas agora ele foi impedido de entrar no lugar. Por quê? Porque ele estava sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então é Ele que diz quando a gente avança, é Ele que diz quando a gente recua, é Ele que diz aquilo que eu devo viver. Eu acho que muitas coisas a gente deixou de viver algo sobrenatural, porque a gente deixou de consultar o Senhor naquilo que a gente deveria consultar. Senhor, será que eu devo fazer isso? Nas coisas simples. Será que eu devo fazer aquilo? Será que eu vou fazer uma faculdade? Será que é essa faculdade? Senhor, me guia, me mostra, me fala. São coisas que são importantes. Irmãos, experimenta acordar de manhã e a primeira coisa que você faz é falar: Espírito Santo, eu estou aqui. O que o Senhor me direciona hoje? Será que eu vou encontrar alguém para falar da tua palavra? Será que eu vou viver algo sobrenatural hoje? Será que o Senhor vai fazer um milagre na minha casa? Será que eu vou ver um enfermo sendo curado? Será que eu vou ver alguém levantando de cadeira de roda? Espírito Santo de Deus, me guia, me leva as pessoas com quem eu devo estar, atrai aqueles que precisam vir até mim. Esse é o aspecto, irmão. Por quê? Porque se você dorme e acorda com o Espírito Santo, eu quero te dizer que os processos de Deus estão todos aí. Você só precisa ouvir aquilo que Ele já está dizendo no seu coração. A gente precisa voltar para esse lugar onde há uma expectativa permanente. Onde há uma expectativa permanente. Talvez você já teve uma experiência semelhante, mas eu não tive experiência de acordar de manhã sentindo algo jogando no meu corpo e Deus falando comigo acerca de algumas coisas. Como é incrível isso, irmãos. Eu já não queria nem levantar. Como é bom quando a gente é visitado, não é verdade? Como é bom quando há uma manifestação. Isso nos transforma. Se a gente está com raiva de alguém, a gente já vai pedir perdão. Ou seja, a gente começa a mudar toda a estrutura de pensamento. Se a gente deixou algumas coisas, talvez Ele nos leva a reviver algumas coisas. A gente está falando de um lugar de recomeço, e esse lugar de recomeço, ele só vai acontecer se vier uma onda do Espírito Santo de Deus e que ela nos guie de acordo com aquilo que Ele deseja. Irmãos, eu já vi tanta coisa vivendo dentro desse aspecto que eu estou dizendo para vocês. Eu já vi pessoas sendo atraídas para dentro de uma reunião. Eu estava aqui perto, eu estava aqui em Curitiba. Estava perto, não sei que bairro, né? Aí é muito para mim também, né, irmão? Nós somos daqui. Eu lembro que a gente estava adorando ao Senhor, de repente veio um casalzinho, e era o vizinho da frente, o pastor até achou lindo, ele vai vir reclamar. Nada, irmão, ele estava emocionado. Sabe o que ele disse? Alguma coisa entrou na minha casa, a gente sentiu a necessidade de estar com vocês. Você entende? O Espírito Santo foi buscar o casal que não conhecia o Senhor. Por causa da presença estava sendo gerado no lugar. É disso que eu estou falando, é aquela expectativa de algo novo, de algo que pode acontecer, de algo que Deus pode fazer. Esse é o lugar, meu irmão. Esse é o lugar onde o Espírito Santo pode nos chacoalhar todos os dias. Todos os dias. São experiências magníficas. Vocês já estudaram sobre o relato da Rua Azusa? Vocês já estudaram sobre avivamentos? Na Rua Azusa,
Tinha pessoas que não tocavam em um determinado instrumento, mas teve uma pessoa que levantou e começou a tocar piano, como se fosse uma pianista assim, de muitos anos. Por quê? Porque o Espírito Santo estartou e deu um dom, e a pessoa começou a liberar notas e canções. Você imagina quem estava ali vendo aquilo acontecendo, todo mundo sabendo que aquela irmã nunca tinha tocado piano, mas agora, pelo Espírito Santo, algo novo estava acontecendo. São coisas que não dá para tirar do nosso coração. Se eu pegar a palavra só Romanos 8, meu irmão, só Romanos 8. Romanos 8 trabalha em muitos aspectos que eu sempre trago à minha memória que é importante. Romanos 8 fala que não há condenação para que estão em Cristo Jesus. Olha isso. Se tem uma coisa que às vezes nos impede de avançar pelo Espírito, é a nossa autocondenação. Quantas vezes a gente se autocondena? Eu gosto de dizer que o trabalho de Satanás é te convencer que você não tem o que Deus já te deu. Você lembra quando ele foi para a mulher, no primeiro pecado? Quando ela foi comer do fruto? O que a serpente disse para a mulher? Se comeres desse fruto, vai ser como Deus. Interessante, porque quando você vai nas Escrituras, você vê Deus falando: passamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, eles eram como Deus? Eles já eram mais semelhança, irmão. Eles já eram como Deus. O que a serpente falou? Se você comer do fruto que Deus proibiu, você vai ser como Deus. Ou seja, o que Satanás estava fazendo? Estava trazendo para a mulher uma condição que, na verdade, a gente precisa cuidar. Estava dizendo para a mulher que ela não tinha o que ela já tinha recebido de Deus. Então, quando ela aceitou aquilo que Satanás disse, ela negou o que ela já tinha, e aí começou o problema. Então, eu não posso entrar nesse lugar onde a minha própria consciência me condena. Por quê? Porque Cristo já me justificou. Então, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho as minhas falhas, mas o sangue é maior que as minhas falhas. A presença, aquilo que Ele fez por mim, é maior que as minhas falhas. Estão comigo? Então, não há condenação para as que, mas tem que estar em Cristo Jesus. A outra coisa que Romanos 8 fala, que é uma vida no Espírito versus uma vida na carne. E às vezes a gente acha que com os anos isso vai passar. Eu estou beirando meus 50, foi mal, um copinho de 18, aleluia. O cabelo é de 18. O cabelo é 18, obrigado, também te amo. Ela está branqueando tudo agora. Eu até perdi o que eu ia falar, irmão, depois dessa do cabelo. O que eu estava falando, gente? Hã? O Espírito dessa carne. Pois é, agora vamos para o Espírito, que a carne já falou. Se a gente acha que com o passar dos anos, isso vai resolver. Com o passar dos anos, isso vai passar. Agora, beirando 50, e tem gente mais velha que eu aqui, que nesse momento vai esconder, mas tem. Mas se eu perguntar para essas pessoas se a batalha acabou, o que ela vai responder? Não. Só vai passar quando a gente tiver o corpo glorificado. A guerra ela vai existir sempre. Sempre. Agora, se eu entender o que o Senhor proporcionou, se eu for para o lado do Espírito, a palavra diz que é nascido da carne, é? Boa noite, gente, Pai do Senhor. O que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito? Então, se eu nasci no Espírito, agora, qual vai ser a minha tendência? A viver as coisas do Espírito. Ou seja, a batalha ela vai existir, mas eu já tenho que vencer essa batalha já dentro de mim. Então é como se você todos os dias tivesse duas vozes dentro de você. A voz da carne, dizendo, você não tem o que Deus já te deu. E a voz do Espírito dizendo, Ele já deu para você, entra na graça.
Não é por merecimento, não é por autocrédito, é por aquilo que Ele já fez. Apenas assume o lugar que Ele já te deu. Apenas venha e viva o lugar que Ele já te deu. Viva no lugar que Ele já te colocou. Então essas batalhas são normais, são. E tem dia que parece que a gente acorda mais na carne que no espírito, né? É só lá em Itajaí. Tem dia que a gente e é nesses dias que geralmente a gente é testado. É nesses dias, irmão. Por quê? Porque Deus vai usando essas questões para nos lapidar. Então, nesse aspecto, vai avaliar? Vai. A gente acha que quando a gente tiver no sobrenatural de Deus, nada de ruim vai acontecer, mas vai. A outra coisa que Romanos 8 trabalha é que o Espírito habita, guia e vivifica. Então, nós entendemos hoje que nós somos moradas do Espírito. Nós entendemos que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Mas esse efeito de vivificar, irmãos, ele é muito poderoso. Olha que Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é importante. A palavra simplesmente está dizendo: o Espírito que ressuscitou a Cristo é esse que mora dentro de você. Agora eu te pergunto, o que você acha que está morto em você que não pode ser vivificado? Você entende o poder disso, irmão? O que é vivificar? É quando alguma coisa já teve uma vida, morreu e agora vive, vivificado. Então, o que a palavra está dizendo? Esse Espírito que deu essa condição a Jesus é o mesmo que está dentro de você. Você acha que não tem coisas aí que pode ter morrido durante os anos? E que Deus pode vivificar através do seu Espírito? É claro que Ele pode. Talvez sonhos que foram deixados por algumas decepções. Talvez algumas palavras que você já não acredita mais que eram verdades. Por quê? Porque Ele passou os anos, veio a decepção e parece que aquilo não aconteceu. E você abandonou algumas coisas que foi Deus que trouxe. Mas esse Espírito que mora dentro de você é o mesmo que ressuscitou a Jesus. É o mesmo que pode ressuscitar aquilo que está morto dentro de você. É o mesmo. Como é poderoso isso. Por isso que o primeiro símbolo da nossa vida cristã é o batismo em águas, que fala de morte e ressurreição. Eis que tudo se fez. Porque não há nada que Ele não possa vivificar, irmãos. Não há nada. Não há nada. O Espírito, Ele não veio reformar a carne, irmãos. Ele veio te introduzir uma nova criação. É esse aspecto que muitas vezes as pessoas não entenderam quando Jesus reapareceu, ressurreto depois da ressurreição. O que Ele estava mostrando a partir dali era a vida que nós teríamos. Por quê? Porque a gente foi justificado. A gente morreu e ressuscitou a partir daquilo que Jesus fez. Então Ele estava dizendo: olha, existe uma nova natureza que você entrou. Essa nova natureza vai fazer que você viva um aspecto de reino que nunca foi visto na terra. Você vai viver coisas que talvez esse mundo ainda não conhece. Por quê? Porque há uma nova natureza em Cristo que dá uma condição espiritual para que o Espírito haja. O Espírito, ele é santo. Por isso que o ser humano tem que ser justificado por Jesus. Então hoje Deus nos vê através de Cristo. E porque Ele nos vê através de Cristo, nós podemos ser morada do Espírito Santo. E se nós somos morada do Espírito Santo, a gente está num tempo que os profetas desejaram viver, que reis desejaram viver. Hoje nós somos simplesmente morada desse Espírito Santo, que simplesmente ressuscitou o próprio Cristo. Isso é tão poderoso, irmãos. Se a gente começar a entender a profundidade dessa questão, entender a autoridade que Ele já nos deu, a gente vai viver coisas extraordinárias, porque a autoridade já foi dada. Eu já abençoei vocês com toda a sorte de bênção. É o que a palavra diz.
passaram. Por isso que eu lembro que quando eu era tímido, ainda sou um pouco, né? Mas nessas questões que Deus me chamou, não sou mais. Isso era consequência de algo que o pecado fez. E às vezes a gente lida com a consequência do pecado, mas quando vem o Espírito, ele vivifica. E a gente começa a viver aquilo que a gente deveria estar vivendo antes de vivermos um nível de pecado. Você entende isso? Ele nos reconecta com aquilo que a gente deveria de fato estar vivendo. E isso é tremendo. Por quê? Porque a gente começa a ver em nós coisas que a gente não via antes, habilidades que a gente não tinha antes. A gente começa a desenvolver coisas que a gente para e fala, realmente foi o Senhor. Há tempos atrás, eu estava numa cidade, eu conheci um homem milionário, e ele estava na reunião, pensa num cabra crente. E ele estava numa reunião que eu estava ministrando, depois a gente foi almoçar e foi junto. E aí me contaram a história dele, e eu sentei com ele e falei, irmão, como é que foi esse negócio? Soube da história? De repente ele fez algo que ele acabou enriquecendo. Ele falou, Gladys, se eu contar você não vai acreditar. Eu amo quando fala isso para mim, né? Eu falei, eu quer que ele dite uma conta? Eu sou químico. Eu fui dormir e Deus me deu uma fórmula. Quando eu acordei, eu fui para o laboratório e a fórmula deu certo. Essa fórmula virou um produto e esse produto mudou a minha indústria, me enriqueceu. Irmão, você entende da profundidade que eu estou dizendo? Ele simplesmente teve uma revelação sobre algo, uma visitação. O Espírito Santo mostrou algo que precisava surgir, que precisava acontecer. Ele deu um caminho e ele vivenciou algo. E esse homem tem ajudado muitas igrejas, tem mantido um monte de trabalho. Por quê? Porque não há limitação, irmãos. A gente é que limita algumas experiências. E por que eu estou falando isso? Para aguçar você, para que você tenha mais desespero e fome por algo que pode ainda acontecer, ainda nessa noite, inclusive. Experiências de Deus, coisas que a gente precisa desfrutar. Quem vive no Espírito não vive uma versão falsa, mas vive uma realidade redimida. São coisas que eu preciso realmente pensar, irmãos. Eu gosto muito de analisar algumas questões com relação à ação do Espírito. O que está morto em você, irmão? Volto a dizer, que esperança foi perdida? O que você abandonou? Gálatas 5,16. Abra comigo. O que a palavra diz? Por isso digo, vivam pelo e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A palavra não está dizendo que isso vai fazer com que o desejo da carne seja arrancado de você. Mas se você viver pelo Espírito, então eu tenho que viver pelo Espírito. Parece uma frase nova para a gente, que a gente está acostumado a viver pelo Senhor, por Cristo. Mas a palavra está dizendo que eu tenho que viver pelo Espírito. O que eu entendo? Que todos os dias eu tenho que me apresentar a esse Espírito. Por isso que eu desafiei você a acordar de manhã e falar com ele, meu irmão. Porque agora eu preciso viver pelo Espírito. Eu preciso entender as direções. Eu preciso entrar na sua movimentação. Eu preciso entender as suas estações, como foi dito. Eu preciso me movimentar por aquilo que de fato Ele está pedindo que eu me movimente. São coisas que fazem parte da nossa vida cristã. 2 Samuel 11, 1. Essa palavra, irmãos, é uma palavra que a gente observa profundamente o que a gente está dizendo até agora. 2 Samuel 11, uma palavra diz: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel
E eles tomaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. A Escritura, ela não joga a palavra fora, meu irmão, ela não desperdiça a palavra. E a palavra está dizendo, ela está fazendo uma menção a uma estação na primavera. O que acontecia na primavera? Era a época que os reis saíam para a guerra. Então tá, e a palavra diz que Davi saiu da estação. Davi saiu da estação. Agora imagina, Davi era um homem de guerra? Ele era ungido? Só que agora ele estava vivendo em meio àquilo que ele conquistou, irmãos. E como ele estava vivendo no meio daquilo que ele conquistou, ele perdeu o voluntariado. Ele perdeu a vontade de lutar por algumas coisas. Tem a questão de às vezes quando alguma coisa está errada, mas tem a questão também de quando a coisa está muito certa. São duas coisas que eu preciso observar. Por quê? Porque em ambos os lados eu não posso sair da estação de Deus. Eu não posso sair do momento de Deus. E Davi saiu do momento de Deus. Era para ele ter ficado em casa? Claro que não. Era um tempo de guerra. Não era tempo de descanso. Em tempo de guerra você não descansa. Quando uma estação é apontada, eu preciso entender a estação. Por quê? Porque se eu não entrar na estação, a estação passa. E eu fico. E aí eu tenho que esperar a estação se repetir para que eu entre na movimentação. Mas agora eu já saí do tempo. E agora tudo vai ficar mais difícil de eu me reconectar àquilo que de fato está acontecendo. Davi era profeta. A palavra diz que Davi era profeta. É citado inclusive no Novo Testamento como profeta de Deus. Mas é um profeta. Sendo profeta ele se desconectou. Imagina, irmãos, sendo um rei ungido, ele se desconectou. Sendo um homem de guerra, ele não fez o que deveria estar fazendo, porque ele sai da estação e ele escolhe o descanso. Agora eu te pergunto, o que eu posso viver me é permitido? Davi podia ficar em casa? Você vai ter duas respostas: humanamente dizendo, espiritualmente falando. E esse é o desafio de viver pelo Espírito. Porque muitas vezes você vai estar exatamente nesse lugar. Humanamente você pode, espiritualmente. E aí começam umas guerras diferentes, porque você tem a sensação de que algumas coisas todo mundo pode viver, mas você não. É como Nazireu, tem coisa que você não pode tocar, tem coisa que você não pode experimentar. E essa sensação ela vai existir e vai, porque faz parte do treinamento. Às vezes você tem a sensação, parece que para os outros é mais fácil, porque tem soldado que precisa ser muito mais treinado, porque a guerra é maior, meu irmão. Então Deus ele vai usando essas medidas para nos treinar, para que a gente aprenda a desenvolver, para que a gente aprenda a viver dentro de um tempo que Ele possibilita. Agora, se eu te perguntar, o que a Bíblia diz sobre as estações? Daniel 2:21 fala algo que é tremendo. A palavra diz que Ele muda os tempos e as estações, depõe reis e os estabelece, tira reis e os coloca. A palavra está dizendo que quem constrói a estação? Deus. E tudo que Deus constrói, eu não tenho controle. É uma coisa que eu preciso trazer no meu coração. É Deus que está fazendo? Se é Deus que está fazendo, eu não tenho controle. Você consegue controlar o inverno? Você consegue chegar de manhã e falar assim, não, hoje eu quero um inverno de 28 graus. Era bom, já pensou? Acordar de manhã e falar assim, hoje eu quero que não chova. Eu quero trabalhar tranquilo, não quero ter que botar blusa. E tem gente que gosta do frio, ao contrário, né? Hoje eu quero que esfrie, Senhor. Mas não tem como você controlar a estação. Não tem, porque a estação quem é que faz?
E o Deus que coloca, que dá uma unção como rei, ele pode revogar algumas coisas, ele pode tirar algumas habilidades. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus não tem que dar explicação das coisas o tempo todo para a gente. Não tem, porque Ele é soberano. Ele faz como Ele bem entende. E isso é algo importante. Então, de quem é a estação? De Deus. E quem é que muda as estações e o tempo? Deus. Deus é que trabalha no tempo e na estação. Eu não consigo definir isso. Eu não consigo. Tem momentos que Ele trabalha de um jeito, tem momentos que Ele trabalha de outro. Tem hora que Ele cria uma estação para mim, tem hora que tem mês que é uma benção, parece que tudo de bom acontece, tem mês. Só Jesus da causa. No dia que eu saio lá em Itajaí, eu chego e falo para a esposa: amor, parece que todo mundo quer bater no meu carro. É verdade, irmão. Às vezes eu vou orando, parece que está todo mundo quer bater no carro, sabe? Porque são guerras, irmãos. São tempos. Agora o que eu preciso entender? Como eu saio desse tempo? Será que eu tenho saído aprovado? Será que eu estou discernindo a estação que eu entrei? Deus está governando soberanamente sobre o tempo e a estação que eu entrei? Deus está comigo nesse processo de fato? Será que eu estou com Ele? Será que eu estou dentro daquilo que o Espírito está fazendo? Será que eu estou discernindo? Ou será que não? Toda mudança, presta atenção nisso, toda mudança, inclusive mudança de estação, guarda isso no seu coração. Toda mudança, ela vai ter um sentido profético, e isso é importante, ou um sentido disciplinar para as nossas vidas. De alguma forma, Deus vai trabalhar nessas dimensões. Por isso que quando você começa a vir algumas estações, algumas ondas de acontecimento, pare e observa e ouça do Espírito aquilo que Ele vai dizer. E fique ali até que Ele de fato diga algo. Até que você tenha uma certeza interior sobre o que Ele está construindo a partir dali. Porque nem tudo de ruim é ruim, nem tudo de bom é bom, irmãos. Davi estava no seu castelo, estava governando do jeito que Deus queria, porque Deus direcionou ele naquele lugar, mas agora ele saiu da estação. Então o que era bom já não era bom, porque ele deveria estar em guerra. Ele perdeu esse aspecto. Ele perdeu. Então cada estação ela tem a sua finalidade, ela tem a sua forma. Eclesiastes 3:1 fala: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tudo foi estabelecido sistematicamente de acordo com o tempo que Deus quer se desenvolver ou cumprir algo. É necessário discernir. Existem coisas que a razão não vai trazer, a inteligência não vai trazer, mas o discernimento vai. Então eu preciso discernir. Olha que Lucas 19:44 fala. Você trouxe a tua Bíblia? Lucas 19:44. Também a lançarão por terra, você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não conheceu o tempo em que Deus a visitou. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que a minha versão está diferente, por isso que eu estou. Jesus ele estava chorando, por quê? Estava trazendo algo aqui que não tem como eu não parar e não analisar. Porque a cidade não percebeu o tempo da visitação. Havia uma insensibilidade para aquilo que Deus estava fazendo. Havia uma insensibilidade para aquilo que Deus estava se manifestando. E a insensibilidade, ela é esse aspecto que demonstra que nós de fato estamos sem ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A gente fica indiferente. É a frieza espiritual. A frieza espiritual, ela traz uma diferença. Então a gente pode vir no culto mais avivado que possível, e a gente está ali sentado, não sentindo absolutamente nada. A gente está completamente diferente daquilo que Deus está fazendo. E às vezes as pessoas lançam palavras e a gente não consegue
trazer isso para a nossa vida, porque há uma insensibilidade, pela falta de discernimento do que está acontecendo. Falta de discernimento espiritual é um apontamento que nos mostra perdas espirituais, irmãos. E de alguma forma é uma espécie de juízo para aquilo que a gente está vivendo. Então eu preciso parar e pensar, principalmente que quando algumas coisas começam a se repetir e eu continuo com o mesmo tipo de sentimento, eu não consigo me conectar com aquilo que o Senhor está fazendo. E eu vou dizer uma coisa, ao contrário das estações físicas que a gente vive, algumas estações de Deus não se repetem mais. Vou repetir isso. Ao contrário das estações físicas, primavera, verão, outono, inverno, aquilo que a gente hoje entende, algumas estações de Deus não se repetem. Tem coisas que passam e vai passar e a gente não vai conseguir mais trazer de volta. Por isso que eu preciso ter uma conexão com aquilo que Deus está fazendo. Algumas estações, elas vão ser únicas e decisivas na nossa vida. Se a gente perder o tempo, talvez a gente nunca mais reconecte aquilo. A gente nunca mais traga de volta. Eu costumo dizer que algumas oportunidades em Deus, elas são como um bicho sem cauda. Quando ele passa, não tem como segurar, não tem onde agarrar. Então eu preciso estar discernindo de fato o que está acontecendo, para que no momento que uma estação dessa surja na minha vida, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Está fazendo sentido para você? Sim ou não? Se algumas estações passam e se eu não tiver um discernimento para mergulhar naquilo naquele momento, irmãos, eu vou perder algo precioso. Então eu preciso me lançar. Tem hora que não dá para duvidar, eu tenho que me lançar. A maturidade em Deus, ela consiste em saber como eu ajo no momento certo. Não é só saber agir, é saber o momento. Então, se eu entendo que eu sou maduro em Deus, se eu vejo que eu sou maduro em Deus, eu vou ter a minha decisão, eu vou saber agir no momento certo, vou ter a minha decisão no momento certo, no momento exato. Eu vou saber agir naquele momento que é preciso, naquele momento que é necessário. Por quê? Porque eu estou tendo um direcionamento, então eu tenho uma maturidade. Agora o inverso também é real. Se eu sou imaturo na fé, as minhas ações são fora do tempo. Eu posso agir certo, mas se eu não estiver dentro do momento certo, essa ação não vai ter o mesmo efeito. Essa ação não vai ter o mesmo efeito. Então, aí não tem o mesmo efeito, o que a gente faz? A gente se frustra. Mas o que Deus está mostrando? Que a gente não entendeu o tempo, que a gente não entendeu a estação. Não significa que a gente não vai fazer de novo, mas a gente vai precisar discernir agora qual a estação daquilo que eu estou fazendo. Estão comigo ainda? Amém? Eu preciso ter uma conexão, porque a estação errada, ela pode parecer confortável. Presta atenção nisso, mas ela é perigosa. Se eu estou vivendo um verão, quando eu deveria estar em outra estação, irmãos, e eu acho conforto numa estação que está desligada daquilo que Deus está fazendo, isso é perigosíssimo, porque no momento da guerra, eu estou em casa. No momento que eu deveria estar fazendo algo, eu estou querendo curtir meu descanso. Eu estou fora daquilo que Deus está de fato fazendo. Na primavera, voltando a 2 Samuel 11:1, era a época que os reis saíam para a guerra. Para a guerra. Não era momento de Davi ficar em casa. Isaías 60:22, a palavra diz: no tempo certo, eu, Senhor, farei isso acontecer. Esse versículo é muito importante, por quê? Porque eu entendo que a ação de Deus, ela sempre vai ser no tempo certo. Por que vai ser no tempo certo? Porque Ele é dono do tempo. Ele definiu os tempos. É Deus que define os tempos. Por isso que eu falo, não há controle. Quando é de Deus, não há controle. Não há como eu controlar. Não há como eu querer mudar a estação. Não há como eu querer produzir uma estação nova.
porque isso é com o Senhor. Agora, quais são os motivos que às vezes nos fazem sair dessa estação de Deus, irmão? Eu vou citar alguns aqui para você. Um dos motivos é o desânimo, que vem por falsas expectativas que nós criamos. Muitas vezes as nossas expectativas não são de acordo com aquilo que Deus deseja. E aí o que precisa acontecer? A frustração. Para quê? Para que a gente entenda que isso não é o desejo de Deus. E aí vem o desânimo. E isso acaba nos tirando da estação de Deus. A outra coisa, decepção com pessoas ou instituições. Muita gente deixa o seu chamado porque se decepcionou com uma liderança. Repare uma coisa: se eu me relacionar mais com Deus através do Espírito, não há liderança que me para. Quando uma liderança me para? Quando ela substitui o lugar que Deus deveria ter na minha vida. Estão comigo ainda? Então eu começo a ter uma expectativa na liderança, no meu pastor, e eu perco as expectativas em Deus, daquilo que Ele pode fazer. Eu estou substituindo, eu estou trocando. Por isso que eu achava muito perigoso alguns tipos, que eu vou falar abertamente hoje aqui, de discipulados que aconteciam. Porque se eu quero ter uma relação de 1 a 1, eu vou ter através do Espírito. É com Ele que eu vou me relacionar primeiro. Por quê? Porque eu não posso substituir aquilo que só o Espírito Santo pode fazer por pessoas, meu irmão. Se eu tenho que me relacionar primeiro com Deus e depois com pessoas, não com pessoas e depois com Deus. É o contrário. Primeiro eu tenho que ter meu relacionamento com o Senhor. Porque se eu corrijo meu relacionamento com o Senhor, volto a dizer, não há mais pessoas que me param, não há frustração que vai me parar, porque eu sei o que Ele está fazendo. Eu começo a discernir as estações, os tempos. Então não me para mais. Eu passei uma vez, 1 ano, todo lugar que eu ia, eu ouvia a mesma palavra. Saía da pregação, uma pessoa me chamava, falava: pastor, eu tenho uma palavra para você. Deus quer que você escreva. Passei 1 ano ouvindo isso. Escreva, escreva. 1 ano. Um dia, uma das pessoas que eu mais considero e ainda considero, essa pessoa me chamou numa conferência, inclusive, e eu esperando uma palavra de Deus. E ela veio para mim, quando eu vi, ela estava com o material meu na mão. E ela olhou para mim e falou: Gladys, se eu fosse você, eu parava de escrever. Eu olhei para ela: por quê? Só porque você pode matar a chama, cara. Para, você vai perder o fogo. Você entende? Eu olhei para aquela pessoa, aquilo não me fez nada. Por quê? Porque eu ouvi do meu Senhor. Eu sabia que o Senhor estava fazendo, eu sabia que eu estava nesse tempo. Eu sabia que eu estava numa construção com o Senhor, que eu estava desenvolvendo algo por direção de Deus. E aí a decepção já não te para. Ok, foi um erro. Eu não vou julgar esse homem também por causa de um erro. Foi uma desconexão no momento, mas daqui a pouco ele se conecta de novo, está tudo certo. Mas eu agora não vou ter mais a minha vida pautada no que os outros querem que eu faça. A minha reação já não tem mais a ver com expectativa humana, ela tem a ver com aquilo que o Senhor deseja. É isso que nós temos que viver, é isso que Deus tem para você. As suas reações não têm a ver com o que as pessoas esperam, mas com aquilo que o Espírito Santo está direcionando. Você entende isso nessa noite? São aspectos que são importantes. Então as decepções, as instituições não me param mais, porque agora eu tenho uma vida plena em Deus. Eu o conheço, eu tenho um lugar de intimidade com Ele, eu ouço a sua voz, Ele se manifesta no meu secreto, no meu quarto, Ele se manifesta, Ele fala comigo cada vez que eu abro a Bíblia. Esse é o aspecto, meu irmão. Quando nós vivemos esse momento, cada vez que a gente está com o Senhor, é claro que aquilo vai ser renovado, que a palavra que nós lemos, ela vai saltar aos nossos olhos de uma forma única. São aspectos importantíssimos. Não substitua o teu relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento com Deus e depois tenha relacionamento com as pessoas. Lembra que Jesus falou: se você vê a mim, você vê o... Pensa no nível do aspecto da intimidade com o Pai. Pensa. Você já imaginou se cada pessoa viesse para um culto como esse, todo mundo tivesse algo que de fato Deus falou?
algo que de fato Deus fez, se todo mundo tivesse experiências todos os dias, todos os momentos, experiências milagrosas, experiências de manifestações, como seria as nossas reuniões? E esse é o desejo. A outra coisa que faz nos tirar da estação é a autossuficiência, meu irmão. A autossuficiência. Quando a gente entende que não, eu consigo. Quando você já não ora mais para pregar, quando você já não ora mais para tocar, quando você já não ora mais, você vem para a igreja porque vai ter o culto, mas durante a semana não leu a Bíblia, não teve um momento com Deus, mas aí chega no domingo, ai, como eu quero que Deus fale comigo. Essas horas imagina a reação de Deus. Eu tentei falar com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, mas você quer que eu fale no domingo? Só que ele é tão bom que ele fala. Mas a outra questão, irmãos, isso eu queria que você sublinhasse. Existe um cansaço novo, que é o cansaço espiritual. Tem gente que não dá ar, dá um tempinho, vai não fazer nada um pouquinho. Sabe aquele espiritual uau? Eu conheço alguns. Bom, é uma intensidade, ok? Não para um pouquinho. Vai brincar um pouquinho com os teus filhos. Vai ser gente um pouquinho. Vai levar tua esposa no restaurante, aleluia, agora é avivamento. Aleluia. Sabe? Essa experiência eu tive, né? Uma vez cheguei de viagem e tal, e a minha esposa ficar segunda-feira já agendada. O que ela queria? Que eu levasse ela para um lugar para pintar o cabelo. Aleluia, mas que homem adora, ama, é ficar no salão de beleza, esperando a mulher. Programa lindo, maravilhoso. E eu já inventando 300 milhões de desculpas na minha cabeça, que ia falar para ela, para poder sair desse ambiente. Até que o Espírito Santo falou, não, eu quero que você fique. A obra de Deus para você hoje é a tua esposa. Aleluia. Mas às vezes a gente perde isso, irmãos. A gente perde até o relacionamento com a casa. Tem gente que é tão espiritual que não tem nem tempo para botar grama de casa. Todo desorganizado. A porta do guarda-roupa está caindo faz 6 meses. A cada, não, 6 nada, faz mais de um ano. A cada 3 meses a esposa lembra e o cara fica bravo. Eu já falei, vou fazer. Mas é no meu tempo, não é no teu. Não é assim? Até que você tem uma visitação de humildade, aí você vai, não, vou arrumar a ponta do guarda-roupa hoje. Mas isso também tem a ver com vida com Deus, irmãos. Esses tempos, eu até me admirei, eu fui ter uma aula na faculdade, depois de velho, fui fazer faculdade, filho. Eu estou tendo aula na faculdade e aí eles abriram a aula da seguinte forma, né? Olha o que eles trouxeram. Eles falaram assim, olha, se você, olha um exemplo, simples, se você tem a front page ali, o desktop, a primeira página, não sei como é que chama isso no computador, bagunçada, se você tem um monte de arquivo velho, se você tem o teu computador todo bagunçado, com foto que você não quer mais, e o computador está até lento de tanta porcaria que tem ali dentro, você não consegue organizar isso, sinceramente, possivelmente, você não vai terminar a faculdade. Eles estavam trabalhando na auto-organização. Agora, se você aprender a se reorganizar, possivelmente você vai até o final do curso. E as coisas de Deus também são assim, meu irmão. Se eu começar a me organizar para aquilo que Deus tem, por isso que eu preciso ser guiado pelo Espírito. Tem gente que o Espírito até fala, mas ele não se organiza. Ah, o Espírito Santo falou que eu vou pregar. Não enterra teu rosto na Bíblia todo dia. Vai se esforçar também. Ah, mas ele vai encher meus lábios. Ele faz isso, mas não tira a tua responsabilidade. Então vai estudar. Ah, é tipo assim, Deus falou que eu vou tocar um instrumento, mas o cara não faz uma aula. Hoje tudo Deus falou, né? Eu acho. Você já fez esse atendimento? O cara vai para o atendimento com você, pastor, Deus me falou, Deus me falou. Aí você fica, o que eu estou fazendo aqui, irmão? Se Deus falou, está falado, né? Então
pobre, miserável do pastor não pode nem dar uma opinião. Foi Deus que falou. Então são aspectos que eu preciso entender. Aí você olha para o cara, está tudo desorganizado na vida dele, irmãos. Tudo desorganizado. O carro está sujo, está uma bagunça. A casa está uma bagunça. Uma época eu cuidei do Ministério de Obras lá no Nevan. Eu tive a excelente ideia de visitar as casas. Eu nem preciso te contar, né? Irmãos, foi algo. Eu lembro que depois de algumas semanas só tinha meio cortando grama, pintando, botando. Isso é importante, porque a gente começou a trabalhar alguns aspectos, sabe? De coisas que são importantes para nós. Por quê? Para a gente não perder a estação de Deus, a gente precisa se organizar. Se você não é organizado no teu cotidiano, como que você vai se organizar em Deus? Como? Então assim, eu lembro que quando eu aceitei esse fato de pregar, falei, Deus, se é isso, eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente, irmãos. Falei, não, então eu preciso me preparar para aquilo que Deus tem. Não tirar a ação do Espírito Santo, mas esse é um ponto importante. Agora, o que aconteceu? Para finalizar, irmãos, o que aconteceu com Davi quando ele ficou em casa? Saiu da estação. Ele viu uma moça tomando banho. E ele se interessou pela moça e ele acabou pecando. Esse é o problema. Porque você sai da proteção de Deus quando você sai da estação de Deus. E aí aquilo que não te tentava mais, agora vai te tentar. A gente está falando de um homem que venceu o gigante. Mas tinha um gigante dentro dele que ele não conseguia vencer. E não conseguiu vencer. E por que ele não conseguiu vencer? O adultério ele não conseguiu vencer. Por que ele não conseguiu vencer? Porque ele saiu da estação. Se ele estivesse na guerra, isso não tinha conseguido. Então quando a gente sai da estação, quando a gente sai do tempo, a gente começa a descobrir desejos que a gente já venceu. A gente começa a lidar com coisas aqui dentro que a gente já venceu lá atrás. Porque a gente saiu da estação. Irmão, você acha que Davi caiu só naquele dia? Você acha que alguém cai assim de repente? A Bíblia descreve um momento, mas eu fico pensando que Davi já tinha visto aquela moça. E foi por isso que ele ficou. Que ele já estava sendo tentado. Por causa dessa tentação que ele saiu da estação. Então ele foi sendo tentado. E foi ficando. E ele gostou de ter ficado. Por isso que eu não posso alimentar apenas o que eu gosto. E ele como era rei, chamou a moça. Só que era esposa de alguém. E aí a gente tem toda uma lambança. E aí a gente tem depois o profeta Natan vindo e dando de dedo em Davi. E Davi começa a se deparar com o seu próprio pecado. E aí Deus tem uma ativação profética. E Deus traz uma ativação profética para poder devolver Davi a sua estação. Irmãos, eu preciso entender que muitas vezes, como eu já estou na insensibilidade, sempre Deus vai gerar pela sua misericórdia. A ação de Natan ali não era simplesmente condenar Davi, mas era trazer Davi de volta. E se tem uma essência profética que é importante, e a gente fala às vezes, né, quando a gente se depara com essa essência profética que bota dentro do nosso nariz e diz, olha, você está fazendo isso, e a gente começa a entender algumas misérias que a gente viveu. A gente acha que é correção, não é correção, é misericórdia, porque ele está usando o profeta para te trazer de volta, para você entender onde você caiu, para poder corrigir. Foi exatamente o que Davi fez. Quantas vezes Davi pecou, mas ele dobrou seu joelho e pediu perdão. Então há algumas ativações proféticas ao meu redor, e eu preciso discernir isso. Quando isso acontece, isso pode estar me mostrando que eu estou simplesmente fora de alguma estação, de algum momento. Então essa hora é parar e ouvir. Por isso que eu tenho que ter uma sensibilidade do Espírito. Eu tenho que ter uma sensibilidade. Irmãos, às vezes Deus age em processos repetitivos. Quando uma coisa repete na tua vida, para, porque às vezes tem alguma coisa que você não está ouvindo ali.
E aí Deus repete para que, até que você ouça, até que você entenda, até que você fale, Deus, eu agora eu ouvi. Você já viveu repetições? Você já viveu? Às vezes Deus nos leva a algumas repetições, para que Ele use dessa forma didática, para nos ensinarmos. E olha a questão. Davi manda o seu chefe, o seu capitão ali com o exército para lutar. E eles vão contra os amonitas. Olha o que acontece. Quem eram os amonitas? Os amonitas eram um povo, irmãos, que fazia tudo que Deus não se agradava. Luxúria, povo cheio de pecado. Eu vou falar de forma bem resumida para a gente só entender alguns aspectos. Mas era um povo que, esse povo nasceu de um incesto. Então, o povo surgiu que desagradava o Senhor totalmente. Só que Jobe, ele foi lá e ele venceu a guerra ou não venceu? Ele venceu. Agora imagina, pensa comigo. Fisicamente eles venceram a guerra, não venceram? O que era comum? Quando eles venciam a guerra, eles cortavam muitas vezes a cabeça do rei e traziam a cabeça do rei com eles, para mostrar a cabeça do rei e mostrar que eles venceram. Agora imagina eles voltando à guerra. Na batalha, fisicamente eles venceram a guerra contra os amonitas. Eles venceram a guerra. Mas espiritualmente, quem estava morto era o rei deles. Eles venceram a batalha física, mas perderam a espiritual. Por quê? Porque o mesmo principado dos amonitas atingiu Davi, e Davi caiu no pecado. Olha que, agora imagina, o povo vindo, seus guerreiros vindo comemorando o que tinha acontecido, a conquista. Fisicamente venceram, mas espiritualmente era a cabeça do rei deles que tinha caído. Por isso que a gente tem que ter discernimento, por isso que a nossa vida ela precisa ser do Espírito. Por quê? Porque às vezes algumas coisas dão certo na nossa vida, mas estão dando errado espiritualmente. Às vezes a gente acha que está vencendo algumas batalhas físicas, mas a gente está perdendo porque a gente está se dobrando um principado. A gente está entrando em coisas desse mundo que a gente não deveria estar entrando. A gente está entrando em processo desse mundo que a gente não deveria estar entrando. E às vezes a gente até vence a batalha. Então, por isso que eu tenho que ter discernimento. Eu fico imaginando depois que eles descobriram o que Davi fez. Então, quando eles descobriram a queda de Davi, aí Davi escreve o Salmo 51. Se você puder colocar aqui para mim, eu vou ler só um versículo. Salmo 51. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tem outra tradução? Não tem. Conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Eu ia ler só um versículo. De modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. O Davi começou a tomar, Senhor, olha só, você quer tirar minha coroa? Tu me deste, tu pode ficar. Você quer tirar o meu lugar do reino? Você pode tirar, fica à vontade, Senhor. Mas não retira o teu Espírito Santo de mim, não retira a tua pureza do meu coração. O que ele estava entendendo é que se ele perdesse o discernimento espiritual, a ação de Deus na vida dele, ele perderia tudo. Então ele começou a lidar, e ele escreve o Salmo lidando com aquilo que ele perdeu. Ou seja, olha só, o Salmo 51 é a palavra de Deus. Então ele não estava orando por ele, era o Espírito Santo orando, ensinando o que ele deveria orar. E ensinando o que ele deveria orar, ele tem um caminho de resgate, de remissão. E ele começa a colocar para fora tudo que ele precisava colocar para fora como um resgate. E uma das coisas que ele falou era: Senhor,
importa, eu sei o estado que eu estou, mas traz de volta aquilo que eu perdi. Lembra daquele espírito voluntário? E ele fala no Salmo 51, que ele perdeu. Ele começa a entender, eu deveria estar em guerra, eu me acalmei, Senhor, eu parei, eu desisti, eu deixei, eu fiquei em casa, e por isso o pecado me visitou, eu saí dos seus processos. E tem muita gente que cai, por quê? Porque sai dos processos do Senhor, sai das direções do Senhor, então começa a ser tentado, e aí coisa que não valorizava no mundo agora começa a valorizar, coisa que não valorizava na sua vida agora já começa a fazer conta. Antes vinha pelo Espírito, até uma oferta, você parava lá, sabia que ia custar, mas dava uma oferta, mas agora não, agora é guarda no bolso, agora guarda para si mesmo, agora não, é para comprar algo novo, você entende? É um exemplo, né, irmão? Mas são coisas que a gente vai perdendo alguns aspectos. Antes vinha, chamava, alguma coisa que tinha que fazer na igreja, vinha, fazia, com gosto, era para o Senhor que estava fazendo. Agora entende, não, eu estou fazendo para o pastor. Vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo. Irmãos, Deus está falando aqui, amém? São aspectos, por quê? Porque aquilo que não via agora está vendo. Porque está chegando mais pessoas do que Deus por trás das pessoas. Porque já não consegue discernir as estações. Já começa a entrar algumas coisas. Por favor, se você for chamado à guerra, vá para a guerra. Se Deus te chamou, vai, meu irmão. Vai, assume o teu lugar, assume. Se Davi caiu por causa daquela mulher, é porque isso atingiu. E ele viu que ainda estava vivo dentro dele. Algumas quedas revelam que está vivo dentro de nós. E a gente está protegido quando a gente está fazendo aquilo que Deus deseja, irmãos. Lembra quando Jesus orou? Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sabe o que no original ele está dizendo? Não é tipo assim, deu a tentação ali, não me deixe cair nessa tentação. No original diz o seguinte: eu não quero nem estar num ambiente em que eu possa ser tentado. Era isso que Jesus estava dizendo. Se tem uma coisa que o cumprimento daquilo que Deus deseja me faz viver, é eu nem entrar nos lugares que eu posso ser tentado por mal. Reforça. Quando eu estou vivendo aquilo que Deus deseja, os muros são reforçados. Tem coisas que eu já não aceito mais, tem coisas que eu já não faço mais. Por quê? Porque o coração brasileiro ele vem de novo. Tem coisas que eu já não toco mais, sabe? Mas não tem nada a ver. Tem. Se o Espírito Santo está gerando incômodo é porque tem. São coisas que eu preciso entender, que esse não é mais um lugar. Deus te chamou para viver algo nele. Você não vai ser como todo mundo. Volto a repetir, você não vai ser como todo mundo. Não vai, porque Ele te chamou. Apenas vai, apenas entra, apenas acredite. Viva de novo. Vai vir às vezes aquele pensamento, vai vir. Eu estou mais de 20 anos na fé. Às vezes vem, agora você está ficando velho, né? Você é aposentadoria. E agora, como é que vai ser na tua velhice? Aí por outro lado do Espírito, se você não acreditar que Deus vai te cuidar de você na tua velhice, o que você está fazendo aí? Você entende que são duas coisas? Ou seja, eu creio que Deus vai cuidar de mim na minha velhice, e já tem coisas acontecendo que já apontam para isso. O que eu preciso entender é, se eu buscar primeiro as coisas do céu, do reino dos céus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não fui chamado para viver com esse mundo, meu irmão. E nem você, nós não fomos chamados para vivermos como nesse mundo, não. A ideia é que o mundo se surpreenda por aquilo que nós escolhemos viver em Deus. Isso vai chocar o mundo. Quem te pega comigo em nome de Jesus? Deus. São aspectos muito importantes. Hoje é um chamado de fato para que a gente entre nessa guerra, meu irmão. Para que a gente, se for necessário, parar e falar, como o Davi falou: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão,
apaga as minhas transgressões. Se for necessário, irmãos, que a gente faça isso, mas que a gente não perca essa conexão com as estações de tempo de Deus, e que a gente salte nessa vida no Espírito do jeito que a gente deve saltar, que a gente entre naquilo que o Senhor deseja, não na falsa espiritualidade, irmãos, mas naquilo que de fato é vivo, é verdadeiro, é permanente. Eu queria que você curvasse a sua cabeça em nome de Jesus. Enquanto o pessoal libera uma canção, começa a buscar do Senhor. Deixa o Senhor fazer. Às vezes a gente vence batalhas fora, né? Do ministério, nas finanças, em liderança. Mas eu pergunto, como está dentro? Que foi dentro de casa que Davi se perdeu. Como está dentro? Olha, Senhor, nada mais me satisfaz.